Renato, é muita coisa para a gente pescar. Eu queria tentar entender duas coisas que me parecem opostas e ver a sua avaliação. O Fux desmonta, no caso do Bolsonaro, as acusações do PGR. Mas ele considera que essas acusações param de pé, no caso de Braga Neto e no caso de Mauro Cid, que são subordinados do Bolsonaro. Se as acusações param de pé por causa das provas e as provas são as mesmas, por que valem para Bolsonaro? Ou melhor dito, por que valem para Mauro Cid e Braga Neto e não valem para Bolsonaro? William, boa noite. Que pergunta difícil a sua, já para a gente esquentar aqui a nossa conversa. Eu fiquei estarrecido com o conteúdo do voto do ministro Luiz Fux. Digo isso com todo respeito, mas eu fiquei assustado, porque além disso que você está ponderando, e que me parece irrespondível, se nós formos além, o ministro Luiz Fux participou das votações em que o plenário já havia condenado outras pessoas, e eu separei hoje de dia, quando o meu incômodo foi crescendo, duas ações penais. Ação Penal 2331, Ação Penal 2339, em que duas pessoas isoladamente, cada uma delas foi condenada a 17 anos de reclusão pelos atos de 8 de janeiro e pelos atos de 8 de janeiro. Então, acho que nós vamos ter tempo para debater um pouquinho mais a fundo essas questões aqui, mas uma das questões que soam para mim como algo muito complicado, me se parece até mais como uma concepção de mundo do que um raciocínio propriamente jurídico, é condenar pessoas do 8 de janeiro como integrantes de associações criminosas e para um evento que foi cuidadosamente apreciado e instruído ao longo desses últimos meses, entender que não havia liame, não havia estrutura, não havia organização suficiente. Eu não consigo responder essa pergunta pensando não só nesses dois subordinados próximos, mas muito menos pensando em todas as outras pessoas que foram apenadas por esse mesmo ministro, que agora entendeu que não havia a presença dessas estruturas. Então, é realmente muito desafiador entendermos a lógica pela qual passou o ministro Luiz Fux. Inclusive, eu não sei se a gente vai poder debater isso um pouquinho mais aqui, eu tenho acompanhado esse julgamento com toda a comunidade brasileira, e o ministro Luiz Fux chegou a pontos em que nenhuma das defesas chegou. Nenhuma das defesas negou a gravidade do que se esteve apurando até o início do julgamento. Mas o ministro Luiz Fux entendeu que isso não passava de cogitação. O ministro Luiz Fux disse hoje, há pouco tempo, que a Procuradoria-Geral da República criminaliza o discurso. Enfim, tão graves os fatos em apuração, em julgamento, e o julgamento ainda não acabou, mas me pareceu de fato chocante o esforço que o ministro Luiz Fux deu para chegar às conclusões que ele chegou. Vou dar só mais um exemplo aqui, William, só Tá, Renato, para. para eu colocar os outros na conversa Pois também. não, pois não. O ministro Luiz Fux usou o argumento do artigo 359, a linha T do Código Penal, que é uma causa de extinção de tipicidade desses atos. Isso ninguém fez, só ele. Ele foi muito além do que se imaginava para estabelecer esse confronto num caso tão importante como esse.